Seja bem-vinda, filha. Olá! Faz tempo que a gente não se fala, saudade de falar com você, viu? Sim, faz tempo que a gente não se fala, Você tá, realmente. tá melhorzinha? Tô melhor, um pouco indisposta, mas me sinto melhor. Isso é importante. É, hoje eu quero trazer para você uma situação que eu acho que vai falar mais dos pais do que dos filhos em si. Eu não sou muito adepta a redes sociais, né, de ficar navegando nas redes sociais. Só que essa semana, por algum motivo, tô eu lá passando o feed de notícia, né, da rede, e teve um post de um grupo que eu sigo, aonde uma pessoa pegou e colocou assim: filhos que não dormem, crianças que não dormem, vocês também têm essa dificuldade? E aí um monte de mãe comentou. E o que me chamou a atenção foram os comentários dessas mães. Elas comentaram no sentido de que haviam dois grupos de mães comentando, na verdade. Um grupo de mãe que lamentava que isso acontecia, que os filhos estavam dando trabalho para dormir, e chorava, e queria vir para a cama, e acordava toda hora à noite, elas estavam cansadas e tudo mais. Culpando a criança, né? Tipo, o meu filho é problemático, o meu filho tem um problema com isso e tudo mais. E havia um outro grupo de mães que consideravam que elas mereciam aquilo. Aquilo que estava acontecendo era fruto das decisões ruins que elas haviam tomado, no sentido de que eu engravidei muito cedo, eu escolhi um pai muito mal para o meu filho, ou eu não fico em casa com ele, eu preciso trabalhar, ou eu não dou atenção e tudo mais, então eu mereço esse tipo de coisa. Só que nos dois grupos de mães, assim, conforme elas iam comentando, nenhum dos dois grupos de mães demonstravam interesse ou empenho para mudar aquilo. Ninguém comentava ali, tipo, mas vocês estão fazendo alguma coisa, vocês querem fazer alguma coisa, ou vocês vamos mudar isso, ou, sei lá, ninguém, eu não vi essa preocupação de nenhum dos dois grupos. É como se aquilo fosse bem isso mesmo, tipo, não tem o que a gente fazer aqui. Eu entrei, né, na página, né, do grupo em si, fui olhar os outros, eu falei assim, nossa, que interessante. Isso aí eu fui olhar os outros posts. Todos os posts partem disso. Tipo, você não vê as mães querendo resolverem os problemas, você vê elas comentando entre si, assim, sabe? Meio que saboreando o fato de ter uma dificuldade com os filhos, sabe? O fato de ter um problema com os filhos. E uma parte acha que merece aquilo, e tudo bem, porque elas não são mães adequadas, não são mães ideais. Elas não falam isso com clareza, tá? Mas você Como percebe se pelo fosse uma texto. punição. Como se fosse uma punição, exatamente. E um outro grupo dizendo que o filho dela é daquele jeito mesmo. Mas meu filho é assim mesmo, meu filho é terrível, ele é ruim, ele não tem o que fazer mesmo, nasceu torto, sabe? Umas coisas. Até essa frase, inclusive, tinha uma mãe que falou isso. Meu filho nasceu torto mesmo, não tem o que fazer. Eu falei, caramba, entendeu? Mas ninguém, em nenhuma das situações, nem em relação à alimentação, às fases do desenvolvimento, sabe? A alimentação, a fralda, a fala. Você não via nenhum tipo de mãe, assim, querendo necessariamente resolver o problema, mas mais lamentando, né? A situação ali. E eu achei aquilo bem interessante. E falei assim, cara, como será que a IES encara esse tipo de coisa, trazendo isso para a mentalidade do educador? Porque, como eu não vivenciei esses problemas com vocês, você e seu irmão, eu tenho uma certa dificuldade de olhar para isso e falar, tá, mas e como que isso seria na prática, assim? Como que a gente poderia tratar isso? Porque talvez mães que estejam nos ouvindo agora passam por algumas dificuldades dessa, do desenvolvimento natural do filho, seja com sono ou com qualquer outra coisa, e talvez esteja dentro desses grupos que eu consegui identificar ali, entendeu? Então, o que você poderia nos dizer a respeito disso daí para essa questão do merecimento? As mães que acham que merecem filhos ruins, filhos com dificuldades, né? Ou essas mães que acham que não tem solução para a criança delas. Como que seria isso? Como que seria tratado isso? As mães que não acreditam numa solução se dividem em dois grupos. As que já tentaram algumas coisas e não funcionou, e aí não funcionou por diversos motivos, e as que sabem que existem outras opções, mas acham as outras opções muito difíceis. Porque existem Você algumas acha que mães não que... tem alguém ali que, tipo, não sabe que existe uma solução? Você acha que não tem esse grupo? Tem esse grupo,
Mas não é dele que eu tô falando agora. Porque existem as mães que tentaram, pegou a dica com a vizinha, pegou a dica na internet, tentou e por algum motivo não conseguiu. Não conseguiu porque tentou errado, não conseguiu porque a idade da criança não estava adequada, não conseguiu porque não tentou tempo o suficiente, não conseguiu porque não aplicou certo, enfim. De algum jeito não conseguiu. Existem as outras mães que sabem que podem ter uma solução, mas acham a solução muito difícil. Já conheceu alguém que conversa sobre isso, já teve contato com algum material, mas acha que não é para ela, acha que é muito difícil, acha que ela não vai conseguir. E existem as mães que simplesmente não sabem que a solução existe? Tem também. Mas assim como tem as mães que nunca nem procuraram se existe uma solução ou não sabem que a solução existe e principalmente não querem que exista a solução, porque elas estão se punindo com isso, né? Como eu falei, é como se fosse um castigo, Eu vi bastante, assim. como se fosse uma punição. Essas mães, por algum motivo, não atendem aos ideais de maternidade delas, porque trabalham mais do que gostariam, perdem a paciência com os filhos mais do que gostariam, enfim. De alguma forma, não estão atendendo os próprios ideais de maternidade e acabam que, para sentir que elas estão sendo perdoadas, elas enfrentam algumas situações com as crianças e elas não vão buscar por uma solução, não acreditam numa solução, como se elas precisassem viver aquilo porque elas precisam ser punidas por não ser a mãe que elas gostariam. Isso tudo é muito Interessante. triste. Todas essas opções são muito tristes. A opção da mãe que tentou e não conseguiu por algum motivo, a opção da mãe que sabe que existe uma solução, mas tem preguiça, receio ou simplesmente não acredita na solução suficiente, a mãe que nunca conheceu nenhuma outra opção, simplesmente não conhece, nunca teve contato com aquilo, porque não faz parte da cultura popular, né? Simplesmente faz parte da nossa cultura educar as crianças sem travas. É uma coisa que você vira a esquina e se conhece. As pessoas não estão falando disso no shopping, não estão falando disso nos grupos de mãe, na maioria das vezes, sabe? E existem aquelas que estão aceitando essa situação porque sentem que precisam dessa punição, que merecem essa punição, uma vez que elas não conseguem ser a mãe que elas queriam. Em todos os casos, é uma realidade triste, porque você não conseguir ser a mãe que você quer não significa que você precisa ser punida, né? Significa que você precisa de ajuda, que você precisa de informação, que você precisa de dedicação. Ser a mãe que você quer não necessariamente vai ser uma coisa fácil, mas não tem nada a ver com punição, porque você é punida, você sofre com aquilo, a criança sofre com aquilo e nada muda. É só Eu sofrimento, e é um acho. sofrimento vazio, é um sofrimento que não leva para lugar nenhum, porque se ainda houvesse sofrimento que tivesse te levando para algum lugar bom, né, que o resultado daquilo de alguma forma fosse bom, mas não é, ele é vazio, não sai daquilo. Eu acho que essas mães que principalmente fazem isso por punição, de que não merecem ser. Parece, eu tinha a impressão que elas. Não é. Eu acho que punição é a palavra certa mesmo. Eu usei merecimento, a palavra merecimento, porque na hora quando eu vi a mãe falando, mas eu engravidei cedo, eu não tinha, eu não tinha ajuda, eu não tinha respaldo, eu não estava preparada para aquilo. Ou eu escolhi mal o pai, sabe? Porque eu crio sozinha, porque eu educo sozinha. Ou Esses dois aspectos são compreensíveis, porque bastante mãe, viu, falando assim, tá? uma mãe que engravidou cedo, não estou dizendo que ela merece a punição, longe disso, mas é compreensível no sentido de a situação dela pode ser mais difícil. Uma mãe que engravidou cedo, que precisa estudar, que ainda não tem maturidade, de repente, para cuidar de uma criança, porque eu não sei o que cedo para ela significam, né? Eu sei que existem meninas de 12, 13 anos grávidas, mas eu não sei qual é o cedo dela. Pode ser o Então, cedo simplesmente que ela não estava financeiramente, economicamente preparada para a situação, sim, né? mas já Não tinha necessariamente a 30 idade, né? anos. Sim, exatamente. Então eu não sei qual é o cedo dela. Mas pode ser que ela estava numa situação financeira difícil, ela teve que voltar a trabalhar muito cedo ou trabalhar mais do que ela gostaria. Pode ser que ela era realmente mais nova do que ela gostaria e por isso mais imatura, não preparada, enfim. Pode ser que ela estivesse inserida numa situação que torna mais difícil ter uma criança, cuidar de uma criança. E é difícil, cuidar de criança não é fácil. E principalmente se você cuida sozinha, no caso de quem é mãe solo, né? De quem não tem a presença do pai da criança e não tem uma rede de apoio, porque a rede de apoio te ajuda nisso.
Mas se essa pessoa não tem uma rede de apoio, uma avó, uma tia, uma babá, enfim, não tem alguém, e o pai da criança também não é presente, é mais difícil ainda. Tudo isso é compreensível, não torna impossível. Dá para fazer. Dá para ter um filho que come bem, dá para ter um filho que dorme bem, dá para educar sem travas, dá para fazer. Só que é mais difícil. E é de fato. Então, cada um tem a sua realidade, cada um vai ter as suas dificuldades. Então, a mãe que trabalha fora vai ter mais dificuldade do que a mãe que está em casa o tempo todo com as crianças, porque é o contexto dela. A mãe que está em casa o tempo todo com as crianças, mas é uma mãe solo, vai ter mais dificuldade, de repente, do que a mãe que trabalha fora, mas tem ajuda do pai ou da avó. Então, tem que analisar os contextos individualmente. Mas isso não impossibilita, só dificulta de acordo com o contexto de cada pessoa, de quantos filhos você tem, de qual é o seu poder aquisitivo, de qual é a sua realidade. Como é que essa mãe identifica se ela tá nesse ciclo aí, se ela tá nessa vibe de que ela ela tá se auto-sabotando, ou de que ela tá se punindo como mãe? Como é que ela identifica isso? Pelos sentimentos dela. O que ela sente a respeito disso? É muito difícil a pessoa que está dentro desse ciclo identificar esse ciclo. Então é a Porque culpa. Se ela sente culpa. se ela sente culpa extrema, se ela deixa as coisas acontecerem porque ela fala, eu mereço, ou é assim mesmo. Mas é muito difícil para uma pessoa que está dentro do ciclo identificar o ciclo. Sim, por isso que eu tô Muito difícil. perguntando. Muito difícil. Mas sim, vem da culpa extrema, dessa sensação de culpa extrema. Toda mãe se sente culpada. Pelo menos em algum momento, pode não se sentir o tempo inteiro, mas pelo menos em algum momento, por alguma coisa, vai se sentir culpada, faz parte do game. E a culpa ela não necessariamente é uma coisa ruim, desde que ela sirva de alarme, desde que ela sirva de alerta para te mostrar que de repente você pode fazer alguns ajustes. O problema é quando a pessoa se acomoda na culpa, porque tem mãe que se sente culpada e se acomoda naquilo e fala, ai meu Deus, eu sou péssima, eu sou péssima, eu sou péssima. Ok, você vai fazer o que a respeito disso? Se você não está se sentindo bem o suficiente, se você acha que você está errando mais do que você gostaria, usa isso para se movimentar. Usa essa energia, que a culpa é uma espécie de energia, para te impulsionar para o lado que você quer ir. Não se acomode e fica sofrendo. Ai, nossa, eu sou a pior mãe do mundo. Você não é a pior mãe do mundo, mas se você não está satisfeita com a sua maternidade, como que você pode melhorar? Você tem E, que ir atrás da melhor. O problema é se acomodar. e Na como que elas insatisfação. podem melhorar? Como que elas podem melhorar? Começa a buscar informação. Não tem como você melhorar se você não souber como melhorar. Então, você tem que buscar informação que tem a ver com o seu problema. Ah, meu problema é meu filho que não dorme. Ok, vai buscar sobre isso. Ah, o meu problema é meu filho que não come. Tá, então vai buscar sobre isso. Ah, o meu problema é meu filho que grita. Ok, então vai buscar sobre isso. Você tem que ir atrás do seu problema, da solução do seu problema, da informação para o seu problema. E ter disposição e empenho para resolvê-lo. Pode ser que você não consiga resolver da noite para o dia, pode ser que seja um processo mais longo por vários motivos, mas você precisa estar minimamente empenhada para pelo menos melhorar, se não for possível resolver ou se o processo de resolução for longo, você tem que estar empenhada para pelo menos melhorar, porque educar uma criança não é fácil. Então, existe uma solução, não importa qual é a circunstância que essa mãe está vivendo, existe informação e existe solução para ela. Não é uma coisa é, que vale ela se acomodar. Ela realmente tem que ir atrás porque tem alternativa, é isso? Na maioria dos casos, sim. Agora, se você me fala, né, é uma mãe solo, desempregada, com câncer, abandonada por todo mundo, e o filho dela é autista. Ela está numa situação extrema do extremo. Para ela, pode ser que, dado o contexto dela, desempregada, sozinha, com câncer, com uma criança autista, pode ser que para ela fique mais difícil mesmo, ao ponto de alguém olhar e falar, tá, você tem que sobreviver. Você não tem que solucionar. Pode ser que sim, mas você entende? Eu dei um exemplo drástico, porque o ponto Drástico é isso. né, sim, eu dei um exemplo drástico, porque o ponto que eu quero chegar é todas as situações têm solução? Não. Com certeza deve ter alguém nesse mundo cuja situação da pessoa não tem solução, mas é nessa situação. É uma situação drástica, ainda que não seja nesses termos exatos, é uma situação drástica. Mas para situações menos drásticas, difíceis, porém menos drásticas, tem solução. Ou pelo menos tem como melhorar. Às vezes não dá para solucionar,
mas tem como melhorar. E qualquer melhora já é um avanço, já é alguma coisa que você adquire, né? Então eu acho que o importante é realmente não desistir, sabe? Não abrir mão. Porque a gente está falando de você e do teu filho, que são as duas coisas mais importantes na sua vida. E precisam ser. Você precisa ser prioridade para você, porque senão você não dá conta da criança. E a criança é naturalmente uma prioridade para você por ser uma criança e por ser o seu filho. Então, ir atrás dessa informação e aplicar aquilo que dá, sabe? Faz o que você pode. É melhor do que não fazer nada. Faz aquilo que você pode. Ah, eu não consigo fazer isso. Ok, faz o que você pode, dentro do que você pode. Você teve filho relativamente cedo. Sim. E o meu pai não era presente. E você Não. passou por muitas situações, por muitas dificuldades, e você fez o que você pôde. Eu entrei na escola muito mais cedo do que o recomendado. Se uma mãe vira para mim e fala assim, você recomenda eu colocar meu filho com 4 meses na escola? Não, eu não recomendo um bebê de 4 Você meses. tinha menos de 4 meses. Então, um bebê de 4 meses precisa estar exclusivamente no peito. Se você vai pôr ele na escola, significa que você não vai amamentar, provavelmente. Sim. E o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é você amamentar a criança exclusivamente no seio até os 6 meses. Então, não. Se vierem me perguntar se eu recomendo, não. Mas se você não tem outra opção, você faz. E tá tudo bem. Se você não tem outra opção, sabe? É a sua realidade, não tem outro jeito para você. Então, você vai fazer. Mas recomendar, eu não recomendo, não. Então, como que eu tomei essas decisões? Eu tinha um foco, eu tinha uma clareza, eu tinha um objetivo. Eu queria te educar da melhor forma possível e essa educação não tinha que ser uma educação violenta, não tinha que ser uma educação tradicional. Como eu apanhei muito quando criança, isso é uma coisa que impactou a minha vida, assim, que eu trouxe para a vida adulta, inclusive, eu não queria que você sofresse isso. E a minha mãe bate. A opção que tinha era você ficar com ela, com a sua avó, e ela bate. Tanto que você chorava pequenininha e apanhava, porque tá chorando demais, porque não quer dormir, ou porque que não dorme, porque que chora. E apanhava, assim. Eu tinha alguns relatos que chegavam em mim que eu falava, cara, não tem que bater num bebê, meu, desculpa, não batia de espancar, mas dava uns 2 tapinhas. E quem dá 2 tapinhas no bebê, quando crescer, vai espancar, cara. E Na era uma boa, vai criança querer muito pequena, espancar. era uma criança de meses, E era né? uma criança de meses. E para ela, porque estava com sono, estava na hora de dormir, não dormia, estava chorando, estava com manha, com birra, fazendo frescura, enfim, são os valores dela, né, de a forma que funcionou. Ela criou 3, assim, funcionou, estão os 3 vivos. Mas eu não queria aquilo para minha filha. Não funcionou, Então, sobreviveram. Desculpa, mas sobreviveram. sobreviveram. Tá todo mundo So, aí enfrentando seus próprios monstros, mas ok, sim, sobreviveram. sobreviveram. E eu não queria aquilo para você, eu não queria aquilo para minha filha. Então, a outra opção que eu tinha era deixar com a sua outra avó por parte do seu pai. Aonde você tinha muita influência de muita gente dali com alguns valores dos quais eu não concordava. Por exemplo, você tinha hora para tomar banho. A sua avó paterna chegou para mim uma vez e falou assim: então, vamos tirar essa mania dela de querer tomar banho para dormir. Porque uma criança que quer tomar banho para dormir, quando dá o horário dela dormir, se ela não toma banho, ela fica agoniada, Já ela fica chora, ela chatinha. fica chatinha. E aí, se você está recebendo uma visita, ou se você não está em casa, fica bem complicado por isso. E aí eu falei, não, peraí, você está botando a minha filha em segundo lugar, porque a tua visita ou o seu passeio é mais importante do que ela? Aí pronto, né? E eu já surtei com a tua avó também. Eu falei, não, eu não quero isso para minha filha. Sabia o tipo de o que eu queria chegar, qual era a educação que eu queria que você tivesse influência sobre ela. E a sua rede de apoio disponível não te Não, apoiava. não me apoiava, né? É. Eles apoiavam nos ideais deles, eles me apoiavam, mas não era o que eu queria, entendeu? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que te colocar numa escola extremamente cedo. Então, você foi para a escola. Eu tive muito problema com o seu pai, porque como você nasceu, eu era muito nova, eu tinha 18 anos e eu queria fazer faculdade, e ele dizia que não, uma vez que eu era mãe, que agora eu tinha uma criança, eu não tinha mais que ir atrás dos meus sonhos, e sim cuidar de você para que você realizasse os seus. Não tá errado. Não aceitava. Falava, cara, não é possível, eu não vou me anular, porque eu só tenho 18 anos, eu tinha muitos sonhos, muitas ambições, eu queria muita coisa, para mim e para você. Eu não aceitava aquilo. E a gente tinha esses problemas, eu achava que ele tinha que me apoiar, e não me dizer aquilo que ele estava dizendo, sabe?
Então não tinha opção, ficar com seu pai não era uma opção para mim, porque se eu ficasse com ele, era aquilo que eu ia ter, um homem extremamente machista, que ia me privar, financeiramente ele tinha até uma situação confortável, que ia conseguir cuidar de nós duas, mas eu ia me privar de tudo, entendeu? Da pessoa que eu sou, dos valores que eu queria passar para você, e aquilo era começar muito errado, era começar muito errado. E tanto que a gente não chegou a casar, entendeu? Não ficamos juntos. E, cara, foi muito difícil, de fazer só uma refeição por dia para conseguir te manter na escola, porque aí eu escolhi te colocar numa escola. Ter que fazer uma única refeição ao dia para conseguir te deixar numa escola. Andar distância de 5 quilômetros a pé, porque não dava para pegar um outro ônibus, porque eu precisava complementar, vender o meu vale transporte para complementar a renda, para conseguir sobreviver, para que a gente conseguisse sobreviver. E como eu ia contra o que as pessoas desejavam, como família, aquele ideal romântico, sabe, de papai, mamãe e filhinho, como eu estava indo contra aquilo, as pessoas se voltaram contra mim ao ponto de eu ficar sozinha. Então eu não tinha a ajuda deles. A sua avó não ajudava mais, já que você quer fazer do seu jeito, você vai fazer do seu jeito, se vira. O seu pai se revoltou totalmente, porque onde já se viu, eu não queria casar, porque me amava, porque amava você, porque aquilo que eu estava fazendo era errado, eu não estava pensando em você. A família dele também foi para a mesma linha, porque essa mulher não gosta de ninguém, não gosta nem do filho dela, nem da filha dela, olha o que ela está fazendo. Então, assim, ficou todo mundo contra. Eu não me arrependo, tá, de ter tomado essas decisões, mas foram muito difíceis para a época. Só que eu tinha um objetivo muito claro na minha mente que me ajudou a nortear as decisões que eu tomei. E eu estava disposta a tudo ali, porque eu precisava preparar você para a vida. E preparar você para a vida era deixar você pronta para os desafios que você vai encontrar. Eu não tinha que estar batendo em você para você me obedecer. Não era, eu preciso que ela me obedeça acima de tudo. Não era isso que era o meu foco, entendeu? Não era facilitar para mim, era preparar você. Então, eu tinha essa clareza. E aí, segui e toquei. Só que o que eu vi naquelas mães que estavam ali conversando, os filhos. É difícil julgar assim, tá? Mas a impressão que eu tive é que são só os filhos dela, assim. Elas não tinham nenhum objetivo maior, nenhum método, buscando nenhum método nem nada, tipo, é assim mesmo, porque a criança é desse jeito mesmo, não tem o que a gente fazer, ou porque eu mereço mesmo, porque eu engravidei cedo, ou escolhi o pai mal, ou sabe, e eu falei, cara, como é que a gente pode ajudar? Sabe, de verdade, eu fiquei lendo aquilo, falei, meu, como que isso pode ajudar esse pessoal aqui, essas meninas, o que a gente pode fazer, né? Divulgar o teu conteúdo, acho que seria um primeiro começo, mas o que eu poderia dizer ali, sabe? Porque na hora que eu vi aqueles relatos carregados de aflições e de culpa, e eu falei, o que eu poderia dizer ali para elas, entendeu? Tem uma frase que diz que a gente não ajuda quem não quer ser ajudado. Então, duas coisas. Essa pessoa precisa acreditar numa solução, ela precisa enxergar uma solução, porque muitas vezes ela não conhece, ou as soluções que apresentaram para ela não solucionaram nada. Então, colocar na tela a solução, né? Falar, olha, existe, tá aqui. E fazer e mostrar que é possível. Porque às vezes ela até vê, ela até fala, tá, existe, mas não é para mim. Não é alcançável por mim, sabe? Eu não consigo. Como se fosse um sonho distante. Você sabe que o planeta Marte existe, mas morar em Marte não é concebível. Ninguém pensa nisso, ninguém planeja isso, ninguém sabe. Talvez uma pessoa muito milionária que não tem mais nada para fazer da vida dela pense nisso, mas todas as outras pessoas não. Você tá entendendo o que eu quero dizer com isso? Sim, é que assim, entendo. não é porque você visualiza aquilo que necessariamente você se vê dentro daquilo. Você pode visualizar em constância. Existem pessoas no mundo que construíram uma piscina no meio da sala, porque são ricas o suficiente para isso. Você conseguir visualizar isso não significa que você veja para você. Então eu vou construir no meio da minha sala. Não necessariamente se aplica na sua realidade no que você quer. Mesmo que você tenha muito dinheiro, você pode não querer também uma piscina no meio da sua sala. É isso que eu tô falando. Ela precisa enxergar primeiro a possibilidade
e enxergar que é para ela a possibilidade, porque ela pode olhar e falar, não, mas isso são para crianças ricas, isso são para crianças que a mãe é casada, isso são para crianças que moram não sei aonde, são para crianças não sei o quê, e aí podem colocar obstáculos na frente para elas se separarem daquela realidade. Até enxergo isso, mas não funciona para mim, mas não funciona para o meu filho. Ela começa a colocar objeções na frente porque não consegue aproximar aquela solução da realidade dela. Então, existe isso, Faz mostrar sentido. para essas mães, a realidade existe e pode funcionar para você também, porque pode ser que ela veja e olhe e fale, não, mas isso aí não funciona. Como eu já ouvi algumas vezes, que a educação sem trava, por exemplo, só funciona para quem tem dinheiro, e não é verdade. A educação sem trava não funciona só para quem tem dinheiro, até porque a educação sem trava, na prática, né, os conceitos da educação é de graça. Você pode comprar um curso, aí você vai gastar dinheiro com o curso. Você pode comprar um brinquedo, aí você vai gastar o dinheiro com o brinquedo, mas a coisa em si, a essência da coisa em si, ela é de graça. Então não dá para afirmar que só funciona para alguém que tem dinheiro. Acontece que quem tem dinheiro e pode ficar em casa com os filhos vão ter algumas facilidades? Vão. A pessoa que pode estar em casa o dia inteiro com os filhos porque ela tem dinheiro vai ter algumas facilidades em relação à mãe que tem menos dinheiro e precisa trabalhar fora. Então, é o que eu falei, tem que adequar para a realidade de cada um, mas é possível. É possível, ainda que você não chegue no perfeito, você chega até onde é possível para você. E qualquer coisa que você faça é melhor do que nada. E qualquer coisa que você faça é melhor do que simplesmente não fazer. Volto para você como exemplo. Você queria me educar sem travas, né? Você queria me educar sem violência, sem bater e tudo mais. Você fez isso dentro do seu possível. Te faltaram algumas informações, você cometeu os seus erros. A educação que eu recebi não foi perfeita, mas foi fora da média. Eu já fui uma criança que não apanhei, eu já fui uma criança que vivi realidades fora da curva, fora da média, embora não tenha sido perfeito. Mas você não foi uma mãe que amamentou, que seria o ideal, você não fez. Você não foi uma mãe que esteve presente com o seu filho tanto quanto deveria, e isso você não pôde fazer. Dentro da sua realidade, tiveram vários obstáculos que, se alguém me pergunta qual que é o ideal, a minha recomendação vai ser uma e a sua realidade foi outra. Sim. E tudo bem, você fez o que você podia fazer. Você criou conexão no tempo que você tinha, que era pouco, a gente passava pouco tempo junto, pouco tempo juntas, mas o tempo que você passava comigo, você realmente dedicava a mim. Você me amamentou 15 dias, foi o que você pôde 17 fazer. dias. Foi o que você pôde fazer. Você pagava a escola particular para mim, mas eu não fui para uma escola montessoriana, caríssima, revolucionária. Eu fui para uma escola particular, porém uma escola convencional. E ok, era o que você podia fazer. Você fez o que você podia fazer. E de fato eu fui educada fora da média. E de fato deu certo. Foi perfeito? Não, não foi perfeito. Não foi perfeito tanto pelos obstáculos que tinham, tanto pela informação que você não tinha. Infelizmente, naquela época, te faltou alguns conceitos, alguns conteúdos que hoje você tem, mas que naquela época você não tinha. Mas ok, com as ferramentas que você tinha, você fez o melhor que você podia. E é isso, é exatamente isso. O que é que você faz dentro da realidade que você tem? Ah, mas não é perfeito. Tá, e o que você consegue fazer apesar de não ser perfeito? Existem pessoas que estão em situações perfeitas e não estão fazendo também. Enfim. O que volto a falar, o que assim, algumas coisas para mim eram inegociáveis. Você tinha 17 dias, você tinha 15 dias. Aí o seu pai chega para mim, vamos casar, vamos viver feliz para sempre, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu estava na iminência de fazer matrícula na faculdade. E aí ele vira e me dá essa notícia. Com recém-nascido em casa. Com recém-nascido em casa. Aí ele me dá essa notícia de que eu não poderia mais estudar porque era o momento de eu correr atrás dos seus sonhos e não dos meus. E eu achando que ele tinha apoio e não fazer aquilo que ele estava fazendo. A minha mãe vira para mim e fala que ele tem razão, que ele está certo, que era o momento de eu casar realmente, porque agora com o filho nos braços eu não iria encontrar um outro partido como aquele. Olha só para isso. Ou seja, eu era a última da última da última da espécie humana que merecia existir, né? Que merecia viver porque eu tinha engravidado e tinha tido você. E eu fui contra todos eles,
fazer a matrícula na faculdade. Quando eu chego na faculdade para fazer a matrícula, para pagar a matrícula, minha conta bancária está zerada. Não tem nada na dinheiro, não tem dinheiro nenhum na conta. A minha conta na época era junto com a da sua avó, porque a sua avó tinha uma sorveteriazinha assim na garagem de casa. Então ela vendia docinho, vendia coisa, e ela precisava movimentar a conta, uma conta para poder pagar fornecedor e tudo mais, e ela não tinha. Aí, como eu tinha conta, eu fui lá e dei acesso a ela. Dei o cartão para ela, dei senha para ela, dei tudo. Ela não foi lá e não tirou todo o dinheiro que eu tinha na conta? Ela tirou tudo, ela limpou a conta e comprou um monte de coisa para você com aquele dinheiro. Não que você estivesse precisando, que seu enxoval já estava completo, mas ela foi e comprou mais um monte de coisa, porque em algum momento você ia crescer, aquelas coisas do primeiro enxoval, da primeira leva, iam faltar. E ela foi e comprou. Aí eu liguei para o seu pai e pedi para ele o dinheiro emprestado, porque eu ia pagá-lo, né? Mas porque eu não queria perder ali a vaga da matrícula da faculdade. Ele brigou comigo, falou que era um absurdo eu estar entrando em contato com ele para pedir aquilo, porque eu tinha que aceitar o pedido de casamento, porque eu tinha que, enfim, tinha que me mudar para casa dele. E aí ele veio e falou um monte de coisa. E ali eu tomei a decisão, que eu falei assim, depois eu cheguei em casa, estavam os dois lá, né? Os três com você, ele com você no colo. Eu falei assim, vocês são podres. Vocês tiram a mão da minha filha porque vocês são podres. Vocês não vão ensinar essas coisas para ela. Eu não quero que ela cresça sendo um ser humano, um adulto com esse tipo de pensamento que vocês têm. Não quero. Você tinha 15 dias. 2 dias depois eu te coloquei numa escola e arrumei um emprego, porque eu trabalhava com a minha família. E o seu pai também, eu conheci seu pai porque a gente prestava serviço para ele, foi assim que a gente veio se conhecer, e eu precisava me livrar daquilo, e aí eu fui trabalhar fora, fui trabalhar em outras circunstâncias fora. Então eu amamentei você por 17 dias, Quando e eu você te coloquei... foi arrumar um emprego, você falou no seu emprego que você tinha um bebê de 15 dias? Você acredita que eu escondi isso? Porque eu não Lógico poderia... que eu acredito, ninguém contrata uma mãe, você não pode contratar. Pela lei, uma pessoa que tem um bebê de 15 dias tem que estar de licença maternidade. Sim, eu pegava fralda, eu colocava fralda no peito, eu abria a fralda assim, colocava fralda no peito, porque vazava, para ninguém saber que eu tinha, porque com um bebê de 15 dias em casa, 16 dias em casa, eu não podia trabalhar. E eu só estava disposta... No auge do puerpério. No auge do puerpério, sim. Sangrando horrores naquela época, sabe? Mães que tiveram filhos de parto normal sabem do que eu tô falando. E mesmo assim, eu saí de casa com o seguinte pensamento: eu não vou voltar desempregada. Era até uma sexta-feira, eu lembro disso. Eu falei assim, eu não vou voltar desempregada, porque isso você tinha 16 dias. Eu falei assim, eu não volto desempregada, porque eu preciso arrumar um emprego, seja do que for. Do que fosse, eu iria fazer. Eu iria fazer faxina, eu ia fazer o que fosse. Reposição de estoque, passar roupa, fazer comida para fora, o que fosse, eu iria fazer. Mas voltar desempregada não ia, porque eu não podia mais contar com aqueles dois. Isso era uma coisa assim muito clara para mim. E eu terminei arrumando um emprego de digitadora. Eu digitava muito bem, eu fiz curso de datilografia, né? Então eu terminava digitando muito bem, aí eu vi a vaga, eu fui lá, me inscrevi, estavam fazendo o teste na hora, eu fiz o teste na hora e fui muito bem no teste, assim, porque como eu digitava muito rápido, então eu fui muito bem e passei nessa vaga. Comecei a trabalhar no dia seguinte, arrumei uma escola para você. Você foi estudar, você tinha 17 dias, e foi bem difícil, tá? Isso foi uma outra negociação que eu tive que ter com a escola. É um bebê recém-nascido, é um bebê gente. 17 dias é um bebê recém-nascido. A escola não queria aceitar você, aí eu expliquei a situação, expliquei o porquê que eu estava poupando a escola, o que eu esperava deles, e se eles não aceitassem, porque aquela escola era mais perto da minha casa, né? Porque eu tinha que te levar lá naquela época era a pé, não tinha carro. Então tinha que ser próximo, porque chovia, era frio de manhã, aquelas coisas todas. E aí eu fui sincera com eles. Eu falei assim: olha, eu moro em tal lugar. Se vocês não puderem receber minha criança, eu vou ter que arrumar uma outra escola. Eu vou na próxima, que é tal lugar, e vai ser mais longe. Então, vocês vão ter que também dividir comigo essa decisão, que essa criança vai sair cedo na chuva, no frio e tudo mais. E aí eu expliquei a situação, as pessoas ficaram meio solidárias comigo, entendeu? Viram que eu não ia ceder, eu não ia ceder, porque ia contra tudo que eu acreditava, que o seu pai e o que a minha mãe estava fazendo. Eu falei, meu Deus do céu, não pode. Eu entendo que ser mãe é importante, eu tinha que dar prioridade àquilo, mas se eu abrisse mão dos meus valores naquele momento, que tipo de mãe que eu estaria sendo? O que eu ia estar ensinando para você?
E isso é que é educar sem travas nas condições que você tem, E hein? nas condições que você tem. Nossa. E Não foi assim, o ideal, não passava muito foi. menos tempo com a criança do que precisava, do que merecia, do que precisava mesmo. Era um bebê muito pequenininho, muito pequenininho. 17 dias é um bebê muito pequenininho para colocar numa escola, não amamentou a criança, não teve o seu Foi tudo puerpério, errado, que é né? um Foi tudo direito da errado. mulher, é um período difícil pra caramba por questões hormonais, mas você tinha suas prioridades, você tinha os seus objetivos, né? E E eu aposto que você não faria nada diferente se tivesse não que voltar faria. no tempo. Não faria nada diferente se eu tivesse que voltar no tempo. Pelo contrário. Eu acho que eu não teria insistido tanto. Eu mudaria isso. Eu não teria batido tanta cabeça, insistido tanto, e sofrido tanto, e chorado tanto por pessoas que não valem a pena. Porque a gente tenta mudar, sabe? Antes da gente tomar as decisões, antes da gente ir pra cima e falar, meu, vai depender de mim. Se eu não fizer algo, aqui não vai sair nada. Antes de você chegar nesse limite do desespero de que eu preciso mudar essa realidade, você tenta, sabe? Você força a barra. Você tenta acreditar que a pessoa mudou, você tenta dar um voto de confiança, entendeu? Você tenta fazer as coisas. E eu não teria insistido tanto se eu pudesse voltar atrás, sabe? Porque aquilo ali é um desgaste de energia uma sequência de frustração, sabe? Que vai se somando assim, vai se acumulando, vai se empilhando, na verdade. Muita sofrência e muito desespero. Então eu entendo quando essas mães falam: ai, mas o meu filho dá problema, o meu filho me dá trabalho, meu filho isso, meu filho aquilo. Só que elas aceitam. Isso me incomoda um pouco, como eu falei, como eu não vivi isso de aceitar. Você foi uma criança extremamente calma, uma criança extremamente tranquila. Você chorar um bebê que chorava, que teve cólica, que passou por todo aquele processo lá, principalmente porque você deixou de receber o leite materno muito cedo, a gente teve que mudar para a fórmula, então foi complicado essa mudança para você, entendeu? E eu lembro que à noite, eu com você no colo, caindo de sono, porque eu tinha que levantar extremamente cedo no dia seguinte. Aí a minha mãe olhava assim, falava para mim assim: você sabe que eu tenho dó de você e dessa criança? Mas eu sei que se eu pegar ela para você dormir, você vai continuar com essa pose sua. Então eu preciso deixar você fazer isso sozinha. Você acredita que ela ficava olhando pra minha cara e me dizendo esse tipo de coisa, me dando toda a motivação do mundo, né? E enquanto eu carregava você à noite, você chorando de dor, de cólica, alguma coisa assim, porque bater não era uma opção, sabe? Deixar chorar também não era uma opção. Então, e ela falava isso, ela me dava esses tipos de apoio moral, assim, sabe? Então, era bem complicado isso, era bem difícil. E essas mães que estão hoje passando por essas situações e estão se penalizando, dizendo que elas não merecem, cara. Você não merecem isso. Não é você, é o seu filho, sabe? Não é você, é a sua criança. E o que você pode fazer para mudar isso? E eu fiquei, nossa, eu comecei a ler aquilo, eu acho que eu fiquei mais de umas 2 horas, sabia? Lendo aqueles depoimentos das mães, que eu queria muito poder fazer alguma coisa por elas, sabe? E eu lia e perguntava, mas o que levou elas a fazerem isso? Por que elas pensam assim? Como será que eu posso ajudar? Se E eu aquilo, pudesse, eu pegava uma por pilhei uma aquilo, pela mão. sabia? Essa Eu já vontade tive essa mesmo. sensação também. Hoje em dia, assim, não dá para pegar uma por uma pela mão, porque eu sou uma pessoa só, não existe tempo para isso, né? Mas eu entendo isso. Hoje em dia eu nem leio. Eu nem leio, eu nem vou atrás, porque eu sei que se eu ler, isso me toca. Pelo fato de ser o meu trabalho e tudo mais, isso me toca profundamente. E eu fico chateada, assim, isso mexe com a minha energia, sabe? E no fundo, eu não tenho como resgatar criança por criança, mãe por mãe, individualmente pela mãe, individualmente pela mão. O que eu posso fazer é o que eu já faço. Eu já tô aí, meu conteúdo é todo gratuito, né? No YouTube, no Facebook, no Spotify, com o podcast que a gente está gravando, no Instagram, o que eu posso fazer, eu já faço, que é fornecer o máximo de conteúdo de ajuda possível. Eu respondo todo mundo, por mais que eu demore para responder, eu sempre respondo. Às vezes a demanda tá maior do que eu consigo dar conta, então demora um pouquinho. E é Mas eu você, né, que sempre responde, respondo, né? sou eu que respondo, não delego isso.
Tanto é que eu demoro para responder, porque eu não delego. Eu podia entregar Você na faz mão de outra questão pessoa de e ler falar, tudo. responde qualquer coisa aqui, mas sou eu quem respondo. E eu respondo mesmo. As pessoas que falam comigo sabem que eu respondo mesmo. Eu não vou lá e mando só um emoji, só uma carinha e fica por isso mesmo. Quem conversa comigo sabe que eu de fato respondo. Eu tenho até amizade com algumas das minhas seguidoras que mais falam comigo, que são extremamente queridas e são amizades mesmo. São pessoas que eu me importo, assim, e por mais que às vezes eu demore um pouquinho, eu sempre respondo e eu sempre dou atenção para essas pessoas o máximo possível, porque eu quero de fato ajudar. E eu me empenho para de fato ajudar. Inclusive, quero que esse trabalho cresça, quero que esse trabalho chegue cada vez mais longe, para que eu possa ajudar cada vez mais gente. E essas mães que estão passando por dificuldades aí, que acham que não merecem coisa melhor, se você acredita, a coisa é, né? Então, se você acredita que não merece, realmente você não vai fazer esforço nenhum para mudar aquilo, aquele cenário vai continuar sempre assim. Se tratando dos seus filhos, o que vocês acham que é o melhor para eles, é o melhor para eles, então lutem por isso, sabe? Não fique esperando a avó, o pai, não façam isso, sabe? Vão Por mais vocês que mesmo seja difícil, atrás, e por por mais mais que que seja não seja difícil, perfeito, sim. Vai ser entendeu? difícil, não vai ser perfeito, você vai ter que abrir mão de muita coisa, mesmo dentro da educação sem trava, vai ter muita coisa que você vai olhar e falar, ok, isso aqui não se aplica para mim. Porque não dá para você aplicar aquilo. Mas aquilo que você pode fazer, se você puder, se você fizer com empenho, com afinco, você vai colher os frutos disso. Mesmo que não seja 100% redondinho, completinho, que encare os ideais, mesmo assim, você ainda colhe os frutos disso. E eu tô aqui para dizer que é verdade, porque eu não recebi a melhor educação do mundo, eu não recebi a educação mais sem travas do mundo, eu não tive a mãe mais perfeita, mais presente, mais Longe não sei o disso. quê. E eu não só sobrevivi, né? Porque existem as pessoas que sobrevivem. Eu não só sobrevivi, mas eu cresci sim com uma educação acima da média. No meu caso, não foi só uma questão de sobrevivência, mas foi cumprido. A educação acima da média se cumpriu. Não E dentro dos seus ideais, eu tive que enfrentar muitos monstros. Tive que enfrentar muitos monstros. Eu cheguei a ter muitos problemas sérios de saúde. Eu tive, enfim, depressão. Eu tive que fazer tratamento psicológico. Eu tive que tomar remédio, porque houve uma época que até suicídio eu tentei. Vou contar essa história em detalhes em uma aula que eu estou programando. Então não foi perfeito. Eu tive os meus monstros para enfrentar, mas foi sim acima da média. Foi completamente diferente da educação que as minhas amigas, por exemplo, receberam, né? Quando eu era adolescente, isso era uma coisa que ficava bem nítida, a diferença da minha educação para a educação das minhas amigas. E eu sempre reparei muito nisso. E, assim, eu carreguei durante muito tempo o título de uma mãe, de uma péssima mãe, até hoje eu ainda uso isso. Pior mãe do mundo? Pior mãe do mundo, você é a pior mãe do mundo. Esse título eu carreguei ele durante muito tempo. E ontem o Thiago me liga, ele tá no pai dele ainda, ele vira para mim e fala assim: mãe, se eu não passar o Dia das Mães com você, você vai ficar chateada? Aí eu falei assim: o que você tem de mais importante para fazer no Dia das Mães do que estar comigo? A avó dele tem 100 anos, né? A mãe do pai dele. Aí fala assim, porque a minha tia tá programando fazer uma festa de Dia das Mães, e aí por conta do Covid, eles estão alugando uma chácara para não ter muita gente, porque eles moram em apartamento, né? Para não Sim, ter porque a avó muita dele é gente assim. grupo de risco. É grupo de risco. E aí vai todo mundo nessa chácara. E aí nessa chácara vai dar para jogar bola, porque vai ter piscina, porque meus primos vão estar lá, não sei o que, e a gente vai passar um final de semana lá, né, para comemorar. Até porque minha avó tá ficando velhinha e eles não sabem mais quantos Dia das Mães vai passar todo mundo junto, né? Então estão fazendo um evento aqui. Se eu for, você vai ficar chateada comigo de eu não passar o Dia das Mães com você? Aí eu falei para ele assim, não, só que eu quero fazer uma viagem, porque a gente não tá na mesma cidade, eu e você, né? Mas eu quero fazer uma viagem para ir ver a sua irmã. Então você se prepara, porque você vai comigo, a gente vai ficar uns dias fora, fora de São Paulo. Aí a gente comemora o Dia das Mães, porque eu também quero estar com ela. Aí ele, não, mãe, beleza. Eu só vi o pai dele falando de fundo, a sua mãe deixou? Aí ele falou assim, minha mãe deixou, ele todo feliz. Aí ele, a sua mãe realmente é a pior mãe do mundo. Você acredita que eu ouvi isso?
do pai dele. São os valores dele, São os são os valores contextos dele. dele, são o julgamento E aí dele. eu E realmente para ele desliguei, faz sentido. Uma mãe que não faz, porque na cabeça dele é uma eu mãe não que tô não faz fazendo questão. questão de estar com o filho, e não é uma questão de não fazer questão, né? Enfim. Enfim, mas você percebe que eu vou tirar ele de um ambiente que ele vai brincar, que ele vai estar feliz, que ele me pediu para estar lá com os amigos dele, com a família, né, do pai, os primos, num ambiente totalmente diferente, um ambiente novo, para vir almoçar comigo. Não vai ter nada de excepcional. Para ele vir almoçar comigo. No lugar e com as pessoas que ele vê Eu acho direto, que ele você vê muito todo generosa. dia. Se fosse meu filho, ia vir sim. Se fosse sua mãe, você vai vir sim. Não, eu quero que Não, venha. eu tô brincando, mas eu acho Você, você muito generosa. quantas vezes você também fez isso comigo e tudo bem, Nossa, entendeu? várias. Esse É, ano vai ser mais um ano que a vai gente ser não vai mais um ano. passar. É. Não tem nem como, com pandemia e tudo mais, eu ir para São Paulo no momento desse. Porque você tá em São Paulo, não tem nem como. Não tem nem estrutura para esse evento, porque ou eu vou ter que pegar ônibus, eu não tenho carro, eu não dirijo. Você dirige, você pode vir para cá de carro, né? Sim, eu Eu posso não te posso ir buscar para até. ir de carro, eu vou ter que ir de ônibus ou de avião, e aí eu vou me encontrar com um monte de gente, vou me expor você, e no final vai ficar todo mundo doente. Então é um passeio que não compensa, não tem como. Quer dizer, até tem como, mas não é viável, não é saudável que eu vá para São Paulo num momento desse. A cidade aqui está ainda, infelizmente, na fase roxa. Então, se eu for pegar avião, se eu for pegar um ônibus, alguma coisa assim, é uma exposição muito grande. E aí ele virou pra mim e falou pra mim assim: ah, mãe, então aproveita que eu não vou e descansa no Dia das Mães, tá? Porque você sabe que se você for lá pra casa do tio, você vai ter bastante trabalho ali, né? Com as crianças e tudo mais, né? Aí eu falei pra ele: só que você deu uma boa ideia, filha? Ele: ah, então tá bom, né, mãe? Tipo assim, você percebe que ele trouxe um benefício pra mim, né? Ó, eu não vou passar com você no Dia das Mães, Isso você não vai ter o significa que ele benefício não de te ame, descansar. significa Eu que ele tem sei outras disso. prioridades no auge dos 12 anos dele. Sim, a preocupação dele, né, de trazer um benefício para mim também, né? Isso que eu desliguei o telefone pensando, né? É por isso que Assim, tem que você aproveitar percebe a que, primeira infância dos filhos. Uma criança com 5, 6 anos, ah, ele quer ela estar com a ainda tem mamãe. os pais como prioridade. Sim. Aí cresce, não é mais. Percebe como passa, né? Ai, meu filho quer colo o dia inteiro, meu filho quer que eu brinque com ele o dia inteiro, meu filho me chama o dia inteiro. Calma que vai passar. E quando passar, você sente falta. Olha, aproveita que eles acordam e E estão indo para sua aproveita. cama, Isso, que porque eles vai acordam e vão chegar um pra tua dia cama. que eles vão acordar, entendeu? E você não vai nem saber se estão vivos dentro do quarto, porque você fala, nossa, mas será que tá vivo? Será que tá respirando, né, Isa? Será que tá É, respirando? Você não vai sair desse exatamente. quarto mais, não, menina? Ai, mãe, me deixa, fecha essa porta. É Fica assim. adulto, até de cidade muda. Até de cidade muda, exatamente é isso. Alguns de país. Chega na pré-adolescência, liga e negocia. Mãe, você quer ficar comigo no dia. Você não quer ficar comigo, não, né? No dia das No mães, dia né? da... Bem Porque eu assim. prefiro jogar bola. É, eu prefiro estar jogando bola, viu, mãe? Do que tá aí almoçando com É, você. tem que Mas aproveitar bem os primeiros anos de vida, porque vai passar. Aquela fase que o bebezinho olha para você e sorri, que ele não quer sair do seu colo. Ah, que delícia. E passa. bem Passa. isso mesmo. Bem isso mesmo. E é normal. É normal. O fato do teu filho conseguir olhar para você e falar: ok, eu quero jogar bola mais do que eu quero almoçar com a minha mãe, significa que você fez Que é certo no seu saudável. trabalho. Uhum. Pode ser sofrido, dolorido, no quesito sentimental para a mãe encarar isso, mas isso é uma criança que está se desenvolvendo saudável, que é independente, sabe? Que tá ali conquistando o mundo dela. Porque é isso, esse é o normal. O problemático seria se ele fosse grudado com você aos 12 anos de idade. Eu E o lembro que, que de novo, teve. não significa que ele não te ama. Significa que Sim, ele está só se desenvolvendo. e isso está sendo saudável. Eu lembro E que isso está teve sendo saudável. uma ocasião que foi uma festa Dia das Mães que teve na escola, e ele tinha uma flor, e ele tinha que dar essa flor pra mãe, né? A flor era da mãe, festa Dia das Mães. Você já Ele contou isso veio, aqui no é, podcast. não, mas o que você me falou, isso eu não contei. Ele veio, me abraçou e falou: mãe, eu posso dar essa flor pro meu pai? Porque senão ele vai ficar chateado. E eu falei que podia, que ele podia sim dar a flor pro pai dele, sem problema nenhum, e eu fiquei puta da vida. E aí eu virei, você tava lá, e eu virei pra você e falei: meu, olha que absurdo, ele vai dar pro Álvaro, e não sei o quê, não sei o quê. Aí você virou pra mim e falou assim: mãe, isso significa que a relação de vocês é saudável. Sim. Ele não Ele para não pra tá com medo de te pensar frustrar. de te machucar, porque ele sabe que o amor que você sente por ele é É incondicional. incondicional. Não importa se você. E ali aquilo mudou totalmente a minha visão. Olha só como
como é importante as coisas que você me fala. Ali mudou totalmente a minha visão nesse sentido, porque eu tinha uma disputa com o pai dele pela atenção dele, pela presença dele e tudo mais. E eu vi que eu não preciso disso. Eu não preciso porque, como a minha relação com ele é extremamente superior, ele tem a segurança de poder me dizer a verdade. Não, você não sabe. Ele jamais teria cogitado não passar o Dia dos Pais com o pai dele Com o para pai jogar dele, bola, sim. porque o pai dele ia ficar muito chateado e iria ter que lidar Ia com fazer isso. chantagem emocional com ele, Sim, né? e ele só fez isso com você porque existe uma maturidade nesse relacionamento do qual não passa nenhum segundo sequer na cabeça desse menino que se ele fizer isso, ele vai ser menos amado. Não, ele virou pra mim e falou assim: mãe, a escola passou outro livro pra ler. Aí eu falei assim: eba, outro livro. Ele, não, mãe, esse livro não tem prova. Esse livro é só um resumo, então eu vou copiar no Google. Eu, Tiago, mas por que você vai fazer isso? Ué, porque a escola tá me dando a oportunidade de fazer isso, mas você não fica chateada não, tá? Mas não conta pro meu pai. Eu falei, Tiago, mas você tem que estudar, filho, você tem que aprender, você tem que estudar as coisas para você aprender. Eu falei assim, mãe, se a escola quer que eu aprenda, ela não me deu uma matéria que eu consigo copiar do Google. Você não concorda comigo, mãe? Esse menino, Meu, ele já eu tá em engoli 2050 já. seco. Eu engoli seco e virei para ele e falei assim: você só me passa de ano, tá bom? Só isso, só. Se o professor não aceitar o trabalho, porque foi copiado, ele, mas acha que eu sou tão burra Plágio é assim de crime, copiar? tem que dizer pra ele que plágio é crime. Ele acha que eu vou ser tão burro de copiar palavra por palavra? A gente muda umas palavras, comete uns erros ali, troca umas letras, o professor vai saber, vai achar que foi eu que fiz. Eu falei, vai nessa, que o professor Esse é tão burro menino assim. já está em 2050. Eu falo que desse aí só tem um no mundo. Ele foi feito em edição E limitada, esse ser detalhe, humano. mãe, não conta pro meu pai. Olha o detalhe, não conta pro meu pai, Ou tá, seja, mãe? existe confiança com você, mas com o pai dele Existe não. confiança, é. Falei assim, Ai, olha, meu Deus. complicado, né? Bem complicado. Mas a segurança que se tem, às vezes, da mãe achar que não tá no cenário ideal, a mãe achar que não tem a rede de apoio ideal, achar que as circunstâncias dela não são ideais, mas se ela tenta e se ela faz o que pode, Sim, meu, fazer o vale que a você pena, pode. cara. Vale a Meu, pena. vale a pena. Exatamente. Mesmo que você seja intitulada como a pior mãe do mundo, sabe? Sim. A minha filha é adulta, mora em outra cidade, a gente se fala todo dia. Na medida do possível, a gente está trabalhando juntas, né? E a gente se fala todo dia. Eu sei o que está acontecendo com você, você sabe o que está acontecendo comigo, entendeu? Sim. E é uma intimidade, uma proximidade muito grande. E eu recebo mensagem nas redes sociais assim: ai, você tem uma relação tão boa com a sua mãe, eu quero cultivar isso com meu filho. Gente, isso aqui foram anos de cultivo, não caiu do céu. Foi todo toda uma mundo. vida construindo isso daqui, não caiu do céu, não. Bem isso Valeu a mesmo. pena? Nossa! Porque hoje estamos aqui colhendo os frutos disso. Valeu a pena demais os primeiros 15 anos da vida das crianças que a gente passa construindo uma relação. E é isso mesmo, são os primeiros 15 anos, porque não é em um dia, não é em um mês, não é assim. Você tem que cultivar, mas é pro resto da vida. Só que eu passei muitas férias suas de escola sem você. Porque Nossa, você escolhia estar na casa da sua avó, porque a sua avó deixava você pegar o colchão da cama na e escada. escorregar na escada. Com o colchão da cama. Eu jamais deixaria você fazer isso. E você fazia isso junto com seus primos. E você falava pra mim assim, mãe, deixa eu ficar na casa da minha avó, porque tá todo mundo de férias, tá todo mundo lá, e eu quero ficar lá, eu quero ficar lá. E eu ligava pra você, a sua avó te chamava, e eu ouvia você no fundo gritando. Avisa ela que eu tô brincando. Avisa minha mãe que eu tô brincando, depois eu falo com ela. Eu Exatamente desligava assim. o telefone e chorava. Eu tô longe da minha filha, eu sou a pior mãe do mundo mesmo, porque ai, minha filha não tá comigo, e não sei o quê. Eu chegava pra ver você tinha brincado tanto, você tava dormindo. Você não me via. Mas eu tava ali por opção, quando eu queria ir Você pra sua estava casa, ali eu por ia. opção. Sim, você estava ali por opção. Então, é muito difícil. As pessoas, quem está do lado de fora pode achar, mas você foi a mãe ideal. Cara, eu não fui a mãe ideal. Eu deixei você, às vezes, 3 meses, férias de 3 meses. Essas férias de final de ano, você ficava na casa da tua avó. E eu ia te ver, você estava dormindo. E eu trazia você para casa, vamos para casa. Você falava, não, mãe, porque hoje a gente vai fazer tal coisa. Não, mãe, porque hoje. E a sua avó, é óbvio que usava isso, porque ela queria vocês ali, entendeu? Ela queria as crianças em volta dela, né? Sua avó por parte de pai, ela queria as crianças ali tudo em volta dela, era feliz com isso, entendeu? E ela inventava, cada dia era dia de uma coisa, e você não queria vir para casa. Imagina, ela vai vir para casa para ficar com a mãe, só ficar com a mãe, sem fazer nada de novo, nada de novidade, sem brincar? O que dá para fazer é você ser a pessoa que provém essa diversão toda para as crianças. E as crianças vão estar em volta de você. Porque criança é criança, e criança quer brincar. Depois que eles passam dos primeiros anos de vida, que o mundo deles é a mãe,
Que eles choram quando a mãe vai Então, trabalhar. só que as suas tias não me consideravam uma mãe de confiança suficiente para deixar os filhos dela comigo. Eu não era dita uma boa mãe, era a pior mãe do mundo. Só que hoje a relação que a gente tem, eles não têm com os filhos deles. Não tem. Então, é muito difícil. Às vezes a mãe que está do lado, que está aí ouvindo isso, que está passando por uma situação como essa, ele está falando, nossa, mas eu não estou com meu filho, nossa, eu estou longe com meu filho. A distância, ela é importante. Mas não é ela o fator determinante. Ela vai ser um obstáculo, mas ela não vai... Vai ser um obstáculo, vai te dificultar, mas ela não vai te impedir. Faz o que você pode, com o dinheiro que você tem, com a realidade que você tem, com o tempo que você tem. Se você já partir do princípio que você não vai usar violência nenhuma, você já está com meio caminho andado. Está com tudo resolvido? Não. Mas já é alguma coisa. Se você olhar para o teu filho e falar, eu não vou usar violência, eu me recuso a bater e a gritar com essa criança, você já evoluiu alguns passos. Não resolve todos os seus problemas. Até porque uma vez que você tira a violência do seu cardápio educacional, você vai ter que substituir por outras coisas. Vai ter que colocar outras coisas, Porque a criança vai ter demanda. Essa criança vai aprontar, essa criança vai errar, essa criança vai fazer coisas de criança que é normal e você vai precisar educar. Então, quando você precisar passar por isso, né, educar essa criança, ir lá, intervir no comportamento, se você tirou a agressividade, você vai ter que substituir por outra coisa. Mas só de você tomar essa decisão, eu decido que eu não vou criar com agressividade, que eu não preciso punir, bater, gritar num ser humano para que ele aprenda, você já está acima, você já subiu do que a maioria das pessoas fazem, você já está fazendo fora da curva, você já está fazendo diferente, aí você acrescenta o que você puder acrescentar. Você consegue amamentar até 2 anos de idade, que é o recomendado? Amamente até 2 anos de idade. Você consegue passar 5 horas do seu dia brincando com teu filho, criando conexão? Pois passe 5 horas brincando conexão e brinque de tinta, de massinha, de não sei o quê. Você vai acrescentando o que você pode, do jeito que você pode, só que com muita consciência do que você está fazendo, de que isso é uma escolha e de que essa escolha só vai te trazer bons frutos. Ela pode ser um caminho um pouco mais difícil, mas ele é um caminho muito mais recompensador. E só é mais difícil porque não está no automático ainda para você. Porque quanto mais você pratica, mais fácil fica. Como qualquer coisa na vida, né? Correr uma maratona é difícil? Depende. Para quem é atleta, não, porque treina para isso, se dedica para isso. Para uma pessoa que não vai nem na esquina comprar pão, aí pode ser difícil sim. Então, quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar, mais simples vai ser o processo. Então, faça o que você pode com o que você tem, dentro da realidade que te pertence. Porque uma vírgula que você muda, você já vê resultado. Você já vê... Altera a equação inteira. A equação inteira, exatamente. Você já vê resultado, você já vê mudança. E essa mudança é tão importante, é tão benéfica, e assim, estejam preparados para vocês terem filhos independentes, atrevidos, entendeu? Que não vão querer estar com vocês. Independentes e atrevidos, exatamente. Independentes e atrevidos. Como é que é a sua frase para você lidar com feras? Eventualmente você sairá arranhado. Você tem que lidar com alguns arranhões, exatamente. Então, não fiquem magoados, que nem quando meu filho liga para mim e fala, mãe, eu não quero passar com você. Não liga, né, mãe, de eu não passar com você? Ele já sabe, ele sabe que não tá me magoando, ele sabe que nada disso tá mudando o que eu sinto em relação ao amor, em relação a ele. E aí eu respiro fundo e falo, mais um final de semana sem ele. E tudo bem, quer dizer, não tá tudo bem, mas eu sei que isso tá sendo bom, sabe? Eu sei que isso eu tô cultivando ao fazer isso. Quando ele divide comigo as intenções dele, mesmo que seja copiado do Google a lição, ele está dividindo comigo a verdade. Ele sabe o que eu nível não de confiança. Sabia que não ia levar bronca, sabia que podia contar. E quando ele conta para você fica por dentro, você sabe o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. E é aqui que você intervém, é aqui que você percebe, ok, preciso trabalhar isso na educação desse menino. Problemático é quando ele não conta. Né? Problemático é quando você não sabe o que está acontecendo, porque se você não sabe o que está acontecendo, você vai resolver como? Então, o Thiago contar é a melhor coisa, porque é aí que ela percebe onde que ela precisa trabalhar, aonde que ela precisa mexer na educação dele. E que ele cresça desse jeito, que ele cresça me contando, mãe, ontem eu bebi, ontem eu experimentei droga, ontem eu fiz isso, ontem eu dirigi escondido sem ter carta. Que ele venha realmente me contar, porque pelo menos assim a gente sabe quem são as amizades, quem está influenciando, quem não está influenciando, e consegue fazer algo a respeito, entendeu? Agora, se está fazendo escondido...
Que é o que É ele bem faz com o pai difícil. dele? Que é o que ele faz com o pai dele. É bem difícil. E olha que o pai dele, eu ouvi quando o pai dele perguntou, sua mãe não ligou? Aí ele, não, todo feliz. Não, minha mãe deixou, que não sei o que. Ah, isso é a pior mãe do mundo mesmo. Eu ouvi isso, O sabe? Sim, o Thiago pai vive uma dele vida dupla, né? vive, Impressionante. vive uma vida dupla. Tem o Thiago, filho do pai dele, tem o Thiago, filho da mãe dele. Esse menino vive uma vida dupla. Vive. E como ele sabe muito bem, né? Como se comportar em cada uma das circunstâncias, Sabe, né? Das situações, né? sabe. As As crianças crianças são são muito bastante ligeiras. inteligentes nesse São. aspecto. São bem Mas eu acho que é ligeiras. isso. Acho que o recado Sim. dado. Acho Dificuldades que virão. virão para todo mundo, para todos os lados, de todos os jeitos. Forma que você vai encarar isso é que vai fazer a grande diferença. Sim. Faça aquilo que você puder, dentro do seu possível. Não aceita menos do que você merece. Não cai nessa de, eu mereço sofrer. Não merece. Por mais difícil que esteja, não é uma questão de mérito isso. Faz aquilo que você pode, com as ferramentas que você pode, exigindo mais da vida, exigindo mais pro teu filho, porque o teu filho também merece mais. É isso mesmo. Buscando informação e melhorando aquilo que a gente que pode melhorar, né? Porque é difícil mesmo. Um cenário perfeito, um cenário redondinho, laboratorial, esterilizado, é difícil. Mas na vida real a gente tem altos e baixos e ok. A gente vai lidando com o que dá. O importante é você ter a informação, saber que aquilo existe, saber como aplicar, saber que é possível e ir enquadrando dentro do que cabe para tua família, para tua realidade. E fazer isso sem travas, né? Tentar E fazer isso fazer, sem traumatizar. sim, é por isso que eu Sem falei traumatizar, que com muito precisa afeto da aí, sem informação. traumatizar a criança. É isso, gente. Muito obrigada aí pela audiência, pela paciência com a gente. E até semana que vem, né, filha? Sim, muito obrigada e até a próxima. Beijos, tchau.